Oi meninas, tudo bem com vocês? Que o seu dia seja cheio de amor e paz e que a presença do Pai se manifeste de forma sobrenatural na sua vida. Para quem não me conhece, eu sou a Lila e esse é o podcast Fé e Flores na sua segunda temporada. E nessa segunda temporada vem num formato diferente, vocês estão vendo, a gente está aqui no estúdio. E algo que Deus colocou no meu coração, um tema bem pertinente para nós mulheres. O que Deus falou para mim, inclusive foi o ano passado ainda, é que Deus deseja que as mulheres voltem a sonhar. E é interessante que quando Deus compartilhou isso comigo, eu já vinha de um momento bem intenso com Deus. Eu estava afastada dos caminhos do Senhor e quando eu voltei, eu passei aí uns 5 anos sendo bem moída. E a partir do momento que Deus falou isso para mim, que as mulheres deveriam voltar a sonhar, sabe quando a fornalha aumenta aí umas 7 vezes? Então, depois disso que Deus compartilhou comigo, a fornalha aumentou umas 7 vezes e eu me coloquei no lugar de não conseguir mais sonhar. Eu passei por vários processos de frustração, vários processos de perdas, de luto, de sair da zona de conforto e eu me coloquei nesse lugar. Eu que sempre fui muito sonhadora, muito realizadora, vamos fazer, eu cheguei nesse lugar. Eu perdi o time dos sonhos. E eu acredito que Deus me colocou nesse lugar para poder entender o coração das mulheres que estão nos assistindo. E Deus usou ferramentas, Deus usou pessoas, Deus usou situações para despertar em mim aquilo que de fato Ele deseja. E essa temporada, né, essa segunda temporada, é essa ferramenta que Deus está entregando para você agora. Aqui a gente vai estar entrevistando mulheres que ousaram sonhar, mulheres que saíram da zona delas, da situação em que elas estavam, sem pensar no como. Elas apenas confiaram no Senhor e colocaram os sonhos delas diante do Senhor. Então, se você é aquela mulher que está com o seu sonho engavetado, está com o seu sonho frustrado, se você se encontra com seus sonhos como um cenário de vale de ossos secos, esse é o tempo que Deus quer que você volte a sonhar. E hoje, para começar o nosso podcast, eu estou aqui com uma pessoa muito preciosa para mim, uma minha amiga pessoal. Ela está aqui hoje para compartilhar com a gente como é que se sai de uma situação comum, de uma situação difícil em todas as áreas e ela chega a viver o extraordinário do Senhor. Eu estou aqui com a minha amiga Isabela Benedicto. Seja bem-vinda, Bela. Obrigada. Se apresente para as nossas princesas. Boa noite, meninas. Eu sou Isabela e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que Deus fez na minha vida. É sempre maravilhoso eu estar aqui falando dos milagres que o Senhor fez, para que vocês realmente voltem a sonhar. No coraçãozinho de vocês, aqueles sonhos que estão escondidos, creio que Deus ele é suficiente para realizar todos os nossos sonhos. Bela, a gente conversou antes, né? Antes de ter esse bate-papo aqui, e você falou para mim, você contou para mim a respeito de como é que estava o cenário da sua vida antes de você viver o extraordinário, né? Como é que estava o cenário? Como é que estavam as áreas da sua vida? Bom, nesse momento, estavam diversas áreas na minha vida sem esperança. Eu me encontrava nesse cenário de total desesperança. A questão profissional, eu já era formada, só que eu não tinha ainda o que o Senhor sonhava para mim dentro da psicologia, né? Eu sou psicóloga e aí eu tinha essa necessidade de saber o que o Senhor sonhava para mim, qual o espaço que Ele tinha para mim dentro da minha área. E aí eu estava completamente perdida.
E também a questão emocional, a questão de como eu me via, era uma imagem completamente distorcida da forma como eu me via, a questão da autoestima mesmo. A questão emocional, de relacionamentos, estavam muitas áreas da minha vida, os meus sonhos completamente frustrados. Deixa eu te perguntar, você nasceu no lar cristão? Como é que foi esse seu encontro com Jesus para que tudo isso pudesse acontecer? Bom, o encontro com Jesus foi um pouquinho diferente. Jesus ele foi me buscar em casa. Por quê? Vou explicar. Eu não nasci no lar cristão. A minha avó ela era evangélica, mas eu ia eventualmente. E depois não prosseguimos. E aí a minha mãe, depois de um tempo, se converteu, porém eu não. Mas aí eu já tinha Mel, minha filha mais velha, que já ia, e sempre eu estava ali pela igreja evangélica, que eu tinha que ver as apresentações dela. E aí houve um momento que não foi na igreja da minha mãe, mas que eu estava ali bem já cansada de tudo que eu já tinha vivido. E estava muito frustrada, estava muito triste. Comecei a procurar ali uma igreja, procurar Jesus mesmo. E fui na igreja, na Bola de Neve. Foi onde eu tive o meu encontro com Jesus. Nesse dia, o pastor fez a parte do apelo, no final, que é um pouco mais sucinta, que ele pede para quem quer oração, e eu me levantei. E aceitei que realmente todo o meu passado ficasse para trás e que Jesus entrasse e fizesse uma nova história. E tudo bem, voltei para casa como se talvez nada tivesse acontecido. Não tive aquele momento de tipo, agora vou abrir mão de tudo que eu estava fazendo. Não estava assim completamente... Estava indo com calma. Fui para casa tranquila. E aí, quando foi no outro... Não foi uma conversão, Paulo, né? Foi uma coisa mais lenta, né? Isso, foi. E aí, voltei para casa. E aí, no outro dia, minha mãe estava em casa e aí chegou as irmãzinhas do coque, né? A turma dela. E aí, uma delas perguntou para mim, você já aceitou Jesus? E aí, eu fiquei impactada, porque eu sabia que eu tinha feito aquela oração. Eu sabia que eu queria que Deus fizesse uma nova... transformasse a minha vida, uma nova história, mas eu não tinha a noção daquela oração naquele momento. Eu não tinha esse discernimento. E eu falei, não, como assim, né? E ela falou, Jesus está me dizendo, o Espírito Santo está me revelando que você entregou a vida para Ele. Mas na hora lá da igreja, na hora do apelo, você se levantou... Só que você não tinha noção do que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu não tinha essa noção. Eu levantei minha mão mesmo pelo aquele momento de oração. Quem está aflito, ansioso, frustrado, quer uma nova história. Eu não tinha noção que realmente ali iria, de fato, transformar a minha vida, que era o que eu pedia. Mas eu não tinha um discernimento aqui do que estava acontecendo. Quando você... A gente estava falando, quando você... não estava na igreja, né? Você falou para mim que, tipo, você ia para balada e tal, de noite fazia aquela oração e tal, porque você tinha essa consciência que você precisava de Deus. Mas qual foi esse momento de transição? Teve um momento de transição na sua vida que você disse, não, agora eu preciso... É o vale da decisão, né? Agora eu preciso... tomar outra atitude, eu preciso me posicionar. Teve esse momento que você... Em que momento você percebeu que você decidiu, é isso, eu preciso ter outra... ter atitudes que condigam com a fé que eu estou começando a professar? Bem, como eu não tive, como eu falei, não tive esse discernimento, eu continuei a minha vida, mas não da forma como eu levava. Por exemplo, eu ia para uma festa... E aí eu, não vou dançar aqui hoje, não. Eu já fui mudando alguns pontos mais específicos, assim, de tomar um drink, eu já comecei a fazer algumas escolhas de que não é o que eu quero, mas deixa Deus ir tirando, deixa o Espírito Santo deixa ali. Que Ele faz, né? Isso. E até porque eu ficava com medo em relação das minhas amizades mesmo. Como que ia ser? De repente, eu não ia ter ninguém.
Então eu fiquei com receio. Era minha turma, Isabela, vamos sair? Vamos. Sabe? E aí eu fiquei, como é que vai ser? Como é que essa galera vai ver essa nova Isabela? Eu me lembro que, compartilhando também, eu me lembro que era muito difícil essa questão dos amigos para mim, porque o argumento que eu sempre escutava, bora Lila, bora que se você não for não tem graça, entendeu? Então, tipo, isso cativa, né? Isso prende a gente. Então, uma das coisas que, quando eu voltei para Jesus, que eu entendi que eu precisava tomar esse tipo de postura, foi quando eu fui dizendo não. E eu fui dizendo não, então não tem nada a ver não e tal, vamos lá. Só que eu sei que quando eu ia, eu não ficava naquele lugar comum de ir curtir socialmente, não. Eu ia para bagaceira, né? Então, quando eu tomei essa atitude, eu me preocupava também muito com os meus amigos, porque eu amava eles demais, eu sou muito carinhosa, eu sou muito apegada aos meus amigos, e eu precisei me afastar de alguns amigos. Mas diga. E nesse momento aí Deus fez coisas novas, né? Ele já imediatamente, era o medo que eu tinha, mas imediatamente ele me colocou pessoas na minha vida para me aproximarem mesmo, para me levarem para perto dele. Eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, e depois que eu tive esse discernimento dessa escolha, pensei, e agora? Qual o meu caminho? Por onde é que eu vou? E aí, na minha igreja, temos a questão das células, que eu acho que todas as igrejas têm, né? A questão das células, dos grupos, que é um momento de comunhão mesmo, de saber um pouco da palavra e conhecer os irmãos. E aí eu fui e comecei a procurar alguns das células ali perto da minha região. Encontrei. É a que eu estou até hoje, onde eu fui muito amada, pessoas que realmente me amaram verdadeiramente, lutaram as minhas batalhas, iam de fato me pegar em casa, me levar para a igreja. Então, Deus colocou ali pessoas no meu caminho para suprirem, realmente. Para eu me sentir amada e não haver faltas. E aí a gente quer saber, com relação à vida sentimental, né? Como é que foi esse encontro, né, que você teve com seu marido? Então, aí é quando entra, né, a questão dos sonhos. Sim. Bom, eu tinha um sonho de construir a minha família, certo? Eu lembro que eu estava na faculdade e as pessoas ficavam assim, sem acreditar, que eu falava, gente, o meu sonho é eu ter minha família. E as pessoas ficavam assim, mas era o meu sonho. E, óbvio, nós temos tantos sonhos, né? Mas eu tinha esse como algo que era a minha prioridade. Eu queria uma família. Eu queria um casamento. E é engraçado, eu até comentei, né, com você na nossa conversa um tempinho atrás, que mesmo quando eu não era evangélica, no meu momento de oração, eu antes de dormir, eu sempre orava. Deus, coloca uma pessoa na minha vida porque eu quero ir para a igreja com ele. Eu quero servir na igreja com ele. Então, assim, eu estava num ambiente completamente contrário, buscando um lugar errado. Completamente assim, indo contra a maré, né? Mas era onde eu estava buscando. E era o que eu sonhava. Estava buscando só no lugar errado. Sim. É tipo 1 em 1 milhão. Que acontece. 1 em 1 milhão, né? 1 em 1 milhão. Mas assim, lá você não vai encontrar. Tipo, a gente tem que ter essa consciência que é o lugar, sim, né? E que, tipo, eu estava até conversando isso hoje, acho que foi ontem com a minha filha. A gente estava conversando e aí eu falei que balada é balada, é o público da balada, é pensamento de quem está na balada e é 1 em 1 milhão. A gente se encontrou na balada, vamos ser felizes para sempre, vamos ter um casamento, uma família feliz, vamos para a igreja os 2 juntos. Exatamente. E não é assim, né? E não é que não tenham pessoas legais lá. Sim. Não é? Eu estava lá e eu era legal, sabe? Sim. E eu conheço tantas pessoas que estão nesse contexto. Mas não era algo que casava com o que eu pedia a Deus. Sim.
As pessoas estavam ali, imagino eu, não estão numa balada procurando um casamento. Quer curtir, sei lá, paquerar, beijar na boca, namorar, mas não estão procurando um casamento. Então, eu estava no lugar errado, procurando o meu sonho no lugar errado. Sim. E aí, vamos lá, né? Como que a gente se conheceu? Através de uma prima minha, foi algo em comum. Nós tínhamos essa pessoa em comum, era minha prima. E aí ela mora fora do país e veio aqui para o Brasil. E aí, no momento de despedida dela, eu estava lá. E aí eu falei da minha igreja, qual era. E aí ela disse que tinha um amigo que estava nessa igreja. Um outro ponto que a gente conversou é em relação... Que aí entra a questão do posicionamento. Sim. Né? Quando a gente se posiciona, Deus realiza os nossos sonhos. E aí, nesse momento, houve duas situações. Nessa despedida da minha prima, tinha uma pessoa nessa festa que se interessou em mim. Mas ela me falou, mas eu não, em momento nenhum eu já estava com outros planos. Eu só soube. E aí, no outro dia, que foi a continuação ali da despedida dela, que ela falou em relação ao meu marido. E aí ela disse que ele já tinha tido uma paquera um tempo atrás e ele tinha um defeito, que ele estava em santidade. Esse era o defeito. Eu falei, opa, peraí, então... Isso para você pode ser um defeito. Para mim, não. Para mim é o que eu espero do que eu estou orando, né? É o que eu espero do posicionamento. Sim. Então, assim, quando a gente conversou, né, a respeito disso, tivemos esse discernimento em relação ao posicionamento. Ali eu já estava posicionada. E o meu marido também. Então, quando a gente se posiciona ali, realmente espera em Deus, quando a gente toma essa decisão do posicionamento, aí a gente deixa Deus fazer, né? Sim, as coisas acontecem. É verdade, Bela. Bela, aí vocês se conheceram. E aí, como foi? Porque eu conheço o seu marido e ele está aqui no estúdio com a gente e a gente está meio assim... Tá meio encabulado de falar algumas coisas de meninas, mas assim... Ele é um homem de oração. Eu conheço o Léo. O Léo é do fogo, gosta de orar e tal. E aí eu falei, cara, como que esse casal, acho que foi o casal que mais orou para pedir confirmação do Senhor, né? Como é que foi isso? Aí teve um processo, muita oração, muito jejum, orações na madrugada. Nós realmente colocamos esse sonho, essa caminhada aí que a gente estava para os pés do Senhor mesmo, pedindo discernimento para o namoro, para o noivado, para o casamento. E aí foi toda uma sequência, né? Onde casar, o vestido, tudo a gente estava realmente colocando ali para Deus. Eu me lembro que quando eu pensei em te chamar para a gente conversar, uma das coisas que você falou para mim que foi muito forte, que eu falei, poxa vida, é o Deus dos detalhes, né? Que tipo assim, como Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, uma coisa que você falou, que você disse que você queria casar com um vestido que brilhasse. E, tipo, era um casamento durante o dia, né? Isso. E que geralmente não se usa vestido brilhoso durante o dia. Mas era o seu sonho. Inclusive, você teve uma situação que uma pessoa bem querida da sua família disse, né? Como é que foi isso aí? Bom, eu estava como aquela noiva tradicional, né? Próximo a casar, então ali sonhando com vestido, com todos os cenários, decoração, tudo, né? E eu estava pesquisando nesse dia, estava até pesquisando no Instagram sobre vestidos. E eu vi um vestido que a modelo, ela girava assim. Quando ela girava, essa parte de baixo do vestido, aparecia um brilhinho muito sucinto, mas lindo. E aí, naquele momento, eu falei, vou pedir a Jesus. Vou pedir meu vestido com brilhos. E aí, no momento, essa pessoa até falou, poxa, Deus com tantos problemas para resolver, vai estar se preocupando com o teu vestido? Com o brilho do vestido. Sim. E aí, eu fiquei constrangida.
de fato. No mesmo momento, poxa, de fato, vou estar incomodando Deus com o brilho de um vestido, mas na mesma hora eu tive um outro discernimento. No mesmo, assim, questão de segundos. Que se nós, como nos colocamos, né, como pai, mãe, a gente se preocupa com detalhes da vida dos nossos filhos. Sim. Imagina um pai e uma mãe ser convidado para escolher o vestido de um filho, junto ali com ele. É um sonho. Sim. E Deus, ele é pai. Então, imagine ali o prazer que ele vai sentir de escolher o meu vestido comigo. Sim. Então, levei para frente esse sonho, né? E aí fui para a loja, pedi, né? Fiz o pedido. Jesus, eu quero casar com um vestido com esse brilho. Tudo bem, passou. Fomos para a loja, depois de um tempo, alguns dias, eu fui para as lojas das noivas, né? Normalmente, as noivas vão para 2, 3, 10 lojas, sei lá. É o vestido dos sonhos, né? Então, vamos à busca. Eu fui em uma loja, uma única loja. Na hora que eu entrei, que eu puxei, eu sabia que aquele era o meu vestido. Espírito Santo, amiga. Não tem errada, não. É. A dona da loja ainda ficou, vamos olhar aqui outros, né? Mas eu estava muito decidida. Ainda escondi e peguei mais 2. Eu falei, mas esse eu vou vestir primeiro. Na hora que eu vesti, que eu vi o brilho, do jeito como eu virei, assim, do jeito que eu vi a modelo, eu falei, é o meu vestido. Tá vendo, meninas? Tá vendo? Deus é um Deus de detalhes. Ouse sonhar, ouse colocar no papel, na presença de Deus, todos os mínimos detalhes que você deseja do seu sonho. Olha aí que coisa linda. O brilho do vestido. Deus é lindo. Bela, aí assim, a gente conversando e tal, aí uma coisa que me chamou a atenção e que eu queria que você compartilhasse com as meninas. Qual foi o momento que caiu a sua ficha, assim, tipo, gente, eu tô vivendo o meu sonho? Porque eu acredito que o processo de vocês foi rápido, né? Foi um processo rápido, mas tipo, e nessa rapidez, às vezes a gente não percebe, tipo, tá muito no automático, né? Mas diante de todas as coisas, assim, que vocês passaram dentro desse processo, quando foi que caiu a sua ficha? Aquele sonho lá atrás, eu estou vivendo. Uhum. Bom, como eu falei do início, várias áreas da minha vida estavam prejudicadas, várias frustrações. Eu vim aí de uma coleção de frustrações, né? Sim. E aí, eu tinha autoestima. Devido às frustrações, a minha autoestima ela foi alterada. E aí eu tinha uma baixa autoestima, certo? E eu lembro que sempre que um relacionamento não dava certo, eu sempre perguntava, poxa, por que não eu, Deus? Sabe aquela pessoa que passa pela sua vida, não dá certo com você e dá certo com outra pessoa? Por que não eu, Deus? É essa a pergunta que a gente faz. É a pergunta que todas fazem. Exatamente. E aí, quando eu conheci meu marido, ele era um homem já de oração, ele já tinha uma caminhada com Deus. E eu era recém-convertida. E eu pensava, poxa, com certeza ele já deve estar, sei lá, de olho em alguém, orando por alguém, não sei. E aí, nesse mesmo momento, eu fiz, por que não eu? Justamente. Então, já era um por que não eu diferente. De outra forma. Exatamente. Com outro sentido. E aí, Deus começou a sonhar os meus sonhos comigo. Eu acredito que os sonhos são assim. Eles nascem primeiro no coração de Deus. E aí Deus coloca no nosso coração. Por muito tempo, esse por que não eu? Não é aquela dúvida, aquela pergunta. E aí as frustrações, as coleções de frustrações que nós temos durante a nossa vida vão ali cobrindo aquele sonho, né? Ele vai sendo enterrado. Porque, na verdade, o objetivo é diferente do sonho, né? O objetivo, a gente traça as metas, esmartiriza as metas e a gente chega no objetivo. Mas sonho é uma coisa, é algo assim tão utópico. É uma coisa que você não imagina como é que eu vou fazer isso, como é que isso vai acontecer.
é meio que surreal. Quando você se permite sonhar, você começa a viajar mesmo. Então, quando eu vejo a sua história, eu vejo a história de uma mãe solo que estava morando na casa dos pais e que já era formada em psicologia e, tipo assim, não sei o que é. Não sei o que vai ser depois disso, né? Eu acho que tem muitas mulheres que estão nos assistindo que, tipo, estão naquela vida padrão, aquilo que a vida me ofereceu. É isso aqui, eu vou ter que trabalhar com isso aqui, né? E quando eu vejo você e a sua história, eu olho para uma sonhadora. E não só sonhou, né? Mas que colocou no lugar certo, né? Eu acho que você colocou os seus sonhos no lugar que deveria colocar, né? E dentro de tudo isso, entra aquelas orações perigosas, né? Que a gente conversou. Oração, meninas, só façam orações perigosas se vocês quiserem que Deus... Se vocês têm certeza que vocês querem que Deus responda, cuidado, viu? Não é assim, não. As orações... Gente, eu acho assim, as orações que nós fazemos para Deus, Ele vai recolhendo ali. Sim. E conforme as frustrações que a gente vai vivendo, aqueles sonhos vão sendo enterrados, mas não estão enterrados no coração de Deus. Não, sim. Então, basta o nosso posicionamento. Basta abrir, de fato, o coração. Reconhecer que sem Jesus a gente não consegue. Sem Isso nada é um fato. poder fazer. Lembra que quando a gente conversou, eu falei de uma oração que eu fiz perigosa. Eu estava naquele processo de transição ali, entregando a minha vida para Jesus, porque assim, não foi tudo de um dia para a noite, né? Eu me converti, encontrei meu esposo, não. Houve ali um tempinho. Mas, nesse espaço de tempo, eu queria muito casar e ter minha família. Eu tinha esse sonho no meu coração. E aí, eu fiz uma oração. Falei, Jesus, eu não vou parar de procurar. Foi. Você falou. Mas, por favor, pode tirar do meu caminho quem o Senhor quiser. Tenha total liberdade. É forte. É forte. Tipo, eu acredito que as orações mais perigosas são as mais sinceras, né? Que quando a gente abre o coração, Deus, eu vou continuar, né? Tipo, eu vou continuar tentando, que eu acho que é o desejo de todas as mulheres. Elas vão continuar tentando, a não ser que tem umas que se rebelam e não quero mais saber disso, não quero mais saber dos sonhos, eu quero engavetar os meus sonhos. Esse sonho me trouxe muitas dores porque eu tive muitas frustrações. Mas acho que a sua oração sincera foi o ponto. E por que isso acontece? Satanás, ele também sabe os nossos sonhos, né? A gente conversa, a gente fala, ora alto. Então, por que eu digo isso? Porque no meu maior sonho foi exatamente onde eu fui mais atacada. Sim. Foi exatamente onde eu fui mais machucada. Sim. Foi nessa área. Então, assim, eu tinha uma fragilidade, eu tinha ali um sonho para realizar que ele realmente tentou enterrar esse sonho. Entende? Então, de fato, esse cuidado, né, nas nossas orações, ter esse discernimento de que os nossos maiores sonhos, aqueles que nasceram primeiro no coração de Deus, de fato, Satanás se levanta para tentar derrubar, né? Sim. Eu me lembro de uma oração perigosa. Na verdade, foi uma ministração que eu recebi na igreja. E eu estava numa situação financeira bem difícil, assim, minha vida profissional totalmente estagnada. E o presbítero, ele fez essa hora, ele lançou essa palavra, né, na igreja e disse: se você quer que Deus vire a sua vida de cabeça para baixo, levante sua mão. Agora só levante a sua mão, se realmente você está disposto a que Deus vire sua vida de cabeça para baixo.
E eu falei, Senhor, eu quero. Eu já estava tão, sabe, eu já estava tão esgotada de tanta luta, de tentar me encontrar dentro da minha carreira e tal. E eu levantei a minha mão, assim, tipo, eu quero, Senhor, que o Senhor vire a minha vida de cabeça para baixo. E aí, ele disse, para quem levantou a mão, acho que fui eu e 2 pessoas, a igreja estava lotada, porque é uma entrega perigosa, você deixar Deus virar a sua vida de cabeça para baixo. E Deus falou comigo, e Deus usou ele e disse assim, conte a sua vida daqui a 1 ano, o que é que eu vou ter feito dentro de 1 ano. Isso foi num domingo, quando foi numa quarta-feira, uma amiga minha de profissão ligou para mim e falou, Lila, tem uma coisa boa para você, eu não sei se você vai querer, que na época minhas filhas eram pequenas e era para trabalhar numa empresa gigante, assim. Eu falei, eu vou na hora. E aí eu me mudei de cidade, fui morar no interior do estado e Deus virou de cabeça para baixo a minha vida, porque eu enfrentei muitos desafios, minhas filhas eram pequenas, mas dentro de 1 ano Deus restaurou absurdamente assim a minha vida profissional, tipo, que eu ficava constrangida assim, Deus, o Senhor faz, né? Então eu acho que a oração perigosa, a entrega perigosa, ela causa um impacto muito forte no mundo espiritual, eu acho, assim. Isso, e aí você falou um pouquinho aí da questão da vida financeira, né? E aí nós também vivemos coisas maravilhosas com Deus na época do nosso casamento, certo? Então, assim, meu marido, ele teve o discernimento de que era um momento especial para mim e que eu iria ser a princesa, de fato, naquela situação do casamento. Que coisa mais linda, a princesa e o príncipe. Então, assim, nós tivemos... eu tinha um sonho de um lugar para casar. Como eu tinha esse sonho há muito tempo, então eu tinha uma pasta no meu computador com todas as fotos do lugar que eu queria, e aí eu tinha esse sonho. Mostrei uma vez para o meu esposo e falei, tem esse lugar aqui, mas assim, a gente pode tirar só algumas ideias bacanas, mas eu acho que não dá para casar lá, não. E aí ele disse, não, a gente já tem, custa ligar? E aí tinha a possibilidade. Ele sonhou junto com você, né? Meninas, quando vocês pedirem um servo, um varão ao Senhor, peçam que sonhe junto com você também. Porque esse abençoado, ele sonhou com ela, ele pegou na mão dela de um jeito. Vai, Bela, fala. Exatamente. Então, assim, teve o lugar, tivemos também tudo aquilo que a gente colocou no nosso casamento, que nós investimos financeiramente, Deus nos deu tudo de volta. Absolutamente tudo. Eu estava lá, amiga. Tudo aquilo que nós investimos. Realmente, ali foi um sonho que, aos nossos olhos, nós não podíamos. Mas aí tudo que a gente investiu, o Senhor restituiu tudo. Eu estava nessa festa maravilhosa de casamento. Álvaro, coloca pra gente as fotos, pra gente ver mais ou menos que coisa linda, né? Foi um momento muito especial da vida da Isabela. Olha que coisa linda. Isabela, toda princesa. Meninas, olhe, essa princesa aqui, quem olha fala, é só uma bonequinha. Vocês não têm noção do que ela é uma gigante, assim, porque tem lutas que Isabela passa. Que eu faço amigas, eu não conseguiria vencer esse nível de luta, amiga. Você é forte demais. Então, esse rostinho de princesa tem uma gigante dentro. Olha aí o vestido dela, todo lindo, com bastante brilho, num lugar bem lindo. Eu estava nesse dia. Olha aí. O príncipe da princesa e a princesinha Mel. Mel, nesse dia, cantou, não foi? Entrou cantando? Cantou. Mel cantou no casamento deles. E agora, olha aí a família. Olha o sonho. Gente, isso é sonho. Isso é sonho. Olha só que coisa linda.
um sonho lá atrás. Há quanto tempo? Desde sempre, né? Desde sempre. Você teve esse sonho? Desde sempre. A Melzinha, os dois e o Gabrielzinho, coisa linda de tia. Então, diante desse cenário, pode deixar a foto, Álvaro, aí. Diante desse cenário, eu queria que você falasse com as meninas, deixando um recado para elas. Aquilo que Deus colocou no seu coração durante esse tempo que você está aqui conversando com a gente. Qual é o recado para mulheres, né? Tipo assim, a Bela, ela teve um sonho com relação à área familiar. Aí Deus foi acrescentando outras coisas. A vida dela profissional hoje, ela está trabalhando na área dela e Deus deu um filho a ela e ela hoje tem uma condição muito bacana. Eles vivem muito bem. E qual é a área da sua vida que precisa ser tocada, ser alcançada? Qual é a área da sua vida? Qual é o seu sonho que você precisa hoje colocar nas mãos do Senhor? Bela, manda um recado para as meninas. Meninas, a palavra de Deus fala que quando ainda éramos uma substância informe na barriga da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito os nossos dias. Então você acha que Deus escreveu o que a seu respeito? Paz, sonhos de paz, planos de amor. E na palavra de Deus também fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida daqueles que o amam. Então coloca nos pés do Senhor todos os seus sonhos, que o Senhor vai realizar. Ele vai realizar os sonhos de paz, sonhos de amor, tudo aquilo que tem no seu coração, com certeza, já nasceu no coração de Deus. E Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Posicionamento é o que Deus quer para a nossa vida. Ai, Bela, muito obrigada, Bela. Meninas, estamos chegando aqui no final, né, desse momento maravilhoso. Eu quero agradecer demais a Bela. Amiga, eu que agradeço participar desse momento da sua história. Ai, que coisa boa. Eu quero agradecer a Bela por vir aqui compartilhar, né? Eu quero agradecer, quero mandar um super beijo para minha Psi, Yane Cavalcante. Vou deixar o @ aqui. Quero mandar um beijão para Heloísa e Annalise, minhas princesas, minhas filhas, que estão aqui na produção, nos bastidores, Asa Design. E queria conversar com vocês aqui para a gente encerrar. Tipo, se você acha que essa história faz sentido para uma princesa que você conhece e que deixou de sonhar, essa princesa está com a vida paralisada. Se você acha que faz sentido, compartilha esse link com essa princesa. Compartilha. Eu quero agradecer a Bela. Eu tenho muita certeza que o testemunho dela vai se espalhar e que todas as meninas, as mulheres que precisam ouvir isso, elas vai mexer aqui de novo e vai acender a chama. Eu quero agradecer demais a vocês, meninas, que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo carinho, né, que eu sempre recebo. E eu quero dizer que o recado de Deus para hoje, para esse tempo, é que você deve voltar a sonhar. Esse é o desejo do coração de Deus para esse tempo. Volte a sonhar, deixe o como, que Deus sabe como fazer, deixa que Ele sabe fazer, tá bom? Então, um beijão, meninas, e até a próxima.